Vamos começar a nossa nova aula, diretamente ligada à aula passada sobre oximetria de pulso e a gasometria. E hoje nós vamos falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença, quando a gente fala em doença, é uma patologia. Obstrutiva, porque alguma coisa está obstruindo. Nós vamos falar, vamos citar, tá? Se a gente fala doença pulmonar obstrutiva, então alguma coisa dentro dos pulmões ou antes de chegar aos pulmões está sendo obstruído. E crônico, por que crônico? Porque é algo assim antigo, que vem de muito tempo, né? Que vem se acumulando, e aí o nosso organismo vai recebendo, assintomático, sem apresentar sintomas nenhum, mas vai acumulando e vai chegar um dia que teu organismo vai começar de uma forma assim bem discreta, bem lenta, mostrando os sinais e sintomas. O fato de ser mais rápido ou ser mais lento em determinadas pessoas, isso aí até hoje ninguém sabe explicar. Subtende-se que seja por conta do que eu falei na aula anterior sobre a questão da sua vida pregressa ou da sua vida atual que você leva hoje, como é que você trabalha o seu emocional, ou então até os antecedentes, porque a gente vai chegar numa aula em que eu vou falar de situações mutáveis e não mutáveis, aquelas situações que você pode mudar e melhorar para que aquele mal que vem acontecer, ele se prorrogue, demore mais tempo para surgir. Ou então você não faz mudança nenhuma, continua do mesmo jeito e esse mal que é para chegar, ele vai chegar de forma mais rápida. Então você escolhe, essas são as mutáveis, depende da sua vontade, é algo voluntário. E existem as imutáveis, são aquelas que eu não posso mudar, não tenho o que fazer, é tipo o fator hereditário. Está dentro dos meus cromossomos. Os meus genes, eles têm já, desde a minha nascença, qual é a cor dos meus olhos, do meu cabelo, a cor da pele, né? Se eu vou ter a doença tal, se eu vou ter tal patologia. Então, isso já vem dentro e vem junto com os meus antecedentes, porque vai juntar pai e mãe, avô e avó. E aí entra que eu nem deveria estar falando, mas é importante vocês entenderem a árvore genealógica para poder saber quem você vai ser, tá certo? Então assim, isso eu não posso mudar, mas eu posso adiar, dependendo de como eu viva a minha vida. Então eu posso adiar, tá certo? Bem, quando a gente fala em doenças pulmonares obstrutivas crônicas, obviamente são dos pulmões. Mas, quando a gente fala em sistema respiratório, a gente não está falando só e unicamente nos pulmões. A gente considera, ou algumas pessoas consideram, os pulmões mais importantes, porque eles é que fazem a troca gasosa. Mas tem um porém, analisem junto comigo. Teria importância o médico estar no hospital se não tivesse a equipe multidisciplinar e principalmente o paciente? Não, né? Teria sentido o paciente estar no hospital se não tivesse equipe nenhuma para dar assistência a ele? Também não, né?
Então, da mesma forma, não tem sentido os pulmões existirem sem existirem os bronquíolos, os brônquios, a traqueia e o sistema respiratório superior, por onde entra o ar. Não teria sentido. Então, todo o sistema respiratório superior e inferior, todo ele é importante. Todos os órgãos do nosso organismo são importantes, cada qual com sua função. Então, quando a gente fala em doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente está falando em a doença dos pulmões, mas que é acarretado pelo que vem antecedendo o pulmão, que são os brônquios. Os brônquios, traqueia, brônquios e os bronquíolos. E no finalzinho de cada bronquíolo, os cachinhos de uva que nós chamamos de alvéolos. E é justamente nos alvéolos que ocorre a hematose, que é a troca gasosa. Quando a gente fala em doença pulmonar, a gente fala também naquela doença, e crônica principalmente, a gente está falando naquela doença em que você está vivendo naquele meio ou está realizando aquele procedimento de forma errada há muito tempo. Eu vou citar o cigarro. O cigarro é um dos motivos que leva o paciente a uma DPOC. Vou parar de falar doença pulmonar obstrutiva crônica, até porque nos prontuários dentro do hospital você não vai encontrar os médicos escrevendo doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele vai colocar DPOC e você tem obrigação de saber o que significa, porque já é uma abreviatura padronizada. Então você tem que saber. Então, a DPOC, ela é muito comum nos pacientes fumantes de vários anos. Agora, é interessante, né? Como nós somos diferentes, interessantes. Engraçado, tem pessoas que fumam há tanto tempo e se faz um raio-x de tórax hoje, o pulmão tá limpinho. Enquanto que tem outros que fumam bem menos tempo, faz um raio-x de pulmão, tá lá com o pulmão comprometido. Como se explica isso? Não se tem como explicar. Foi como eu falei, a gente vai avaliar alguns pontos e aí a gente vai hipoteticamente imaginar que possa ser esse um dos motivos ou esses, mas garantir, dar certeza, não. Quando eu falo do cigarro, eu não estou falando que todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão, por exemplo. Não, de jeito nenhum. Tá certo? Nem todo mundo que bebe obrigatoriamente vai ter cirrose hepática, vai morrer de cirrose hepática, pode até morrer antes. Então, parem para poder avaliar isso, para poder, né? Então, na doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões e provocada geralmente ou principalmente pela fumaça do cigarro. Há quem diga, e a literatura comprova, de que quem está do lado de uma pessoa fumando, ela se compromete mais do que aquele que está fumando. O doente passivo, no caso. Então, o doente passivo, ele tem maior probabilidade de apresentar problemas respiratórios do que o fumante ativo. Tá certo? A doença se instala depois que há um quadro persistente de bronquite ou enfisema. São duas doenças crônicas também, tá? Bronquite e enfisema pulmonar. A bronquite é diferente de enfisema. Por quê? Porque a bronquite tem essa terminação "ite", que ela começa... que ela mostra pra gente, esse sufixo mostra que existe um processo inflamatório nos brônquios.
Nesse processo inflamatório, a camada, o lúmen do brônquio, ele fica todo comprometido com secreção, incapacitando ou impossibilitando que o ar passe pelo lúmen do brônquio e chegue até o alvéolo. Então, isso que é a bronquite. Já o enfisema pulmonar já é o comprometimento dos alvéolos. Enquanto na bronquite o ar não consegue chegar até os alvéolos, no enfisema pulmonar já existe um comprometimento maior e os alvéolos já se fecharam e impossibilita a troca gasosa. Já é um caso mais severo, já é um caso mais grave e se a gente for dar o lado epidemiológico, existe um número de mortes muito maior por enfisema pulmonar do que por bronquite, tá certo? A primeira causa, o primeiro, que é a bronquite, causa um estado permanente de inflamação nos pulmões. Tá certo? Enquanto que o segundo, que é o enfisema pulmonar, ele destrói os alvéolos, que são as estruturas que promovem as trocas gasosas do órgão, no caso no pulmão. Então aqui são os alvéolos, que nós chamamos de cachinhos de uva. Eles parecem mesmo, se você for observar anatomicamente, né? No cadáver, quando a gente faz a dissecção, você observa que parece cachos de uva mesmo. E cada bolinha dessa daqui é um alvéolo, tá? E tem a cápsula dele e possibilita, existe uma permeabilidade, deixando a passagem do que está fora para dentro e do que está dentro para fora. Para se chegar até o alvéolo, existe essa canalização aqui chamada bronquíolo. São muito fininhos, mas com a capacidade de deixar o oxigênio passar. Tá bom? Então aqui está mostrando um alvéolo saudável. Olha a coloração deles, tá certo? E esse é um alvéolo destruído. Essa coloração daqui escura já significa que eles colabaram. E aí, para quem não lembra de aulas anteriores, o colabamento dos alvéolos significa atelectasia. A atelectasia é um termo científico muito utilizado dentro dos hospitais. E é isso que eu preciso colocar na cabecinha de vocês, que vocês comecem a trabalhar as terminologias científicas. Porque dentro do hospital é isso que eles vão cobrar de vocês. Terminologias científicas, as abreviaturas. Vocês não vão ficar toda hora pegando o prontuário do paciente, procurando uma pessoa para poder te falar. Essa abreviatura significa o quê? Essa palavra significa o quê? Não pode. Então comecem a memorizar isso em casa. Façam como eu fiz, é um método, é uma sugestão que eu estou dando, tá? Como eu sabia que tinha muitas palavras para memorizar e que eu ia ser cobrada, eu mesma, sozinha, eu me trancava no quarto e ficava, hoje eu vou aprender 5 palavras. E todos os dias eu aprendia 5 palavras. E não era só isso não. Tinha mais coisas, por exemplo, hoje eu aprendi 5 palavras, tipo atelectasia, alvéolos, colabamento. Então, e vou falar dentro da minha casa, no meu trabalho, na rua, onde eu estiver, se a situação tiver a ver com aquela palavra, eu vou falar aquela palavra. Porque senão eu não vou aprender nunca. Não é verdade? Se eu ficar falando assim, não, é porque murchou, é porque os alvéolos murcharam. Não, não é murchar. O prontuário não vai estar escrito murchar. Houve a atelectasia. Então é assim que vai estar e é assim que você vai ter que aprender. Tá bom? Então aqui está mostrando o enfisema pulmonar e aqui está mostrando a bronquite. Olhe só e observem a diferença. Esse aqui são os brônquios.
Esse brônquio daqui está no processo inflamatório, se você observar, o lúmen dele está mais estreito do que este aqui. Por onde vai passar mais oxigênio? Por onde o paciente vai estar sendo bem mais oxigenado? Obviamente por esse daqui. Que o lúmen está bem mais, ó. Aqui passa mais oxigênio do que aqui. E aqui está todo o processo inflamatório. Tá certo? É um paciente que vai soltar muita secreção, que vai tossir bastante, tá certo? É diferente desse. Existem sinais e sintomas que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui, por ser um processo inflamatório, ele vai eliminar, sim, secreções. Já aqui não tem nada a ver com secreção. Tem a ver com falta de ar, dispneia. Por que a dispneia? Olha outra terminologia. Por que a dispneia? Porque não está havendo troca gasosa, que os alvéolos entraram em atelectasia, não está entrando oxigênio, então eu entro, começo a ficar dispneica. Terminologia, simplesmente terminologias, tá certo? Então aqui o paciente tosse bastante, aqui é a traqueia, aqui é a carina. A carina é a bifurcação da traqueia nos dois brônquios, tá? Então, brônquio direito, brônquio esquerdo, tá certo? E o lúmen dele é que vai dizer se ele está em processo inflamatório ou não. Existem algumas considerações. Por exemplo, o quadro ele é muito perigoso. Por quê? Porque está mexendo com o nosso sistema respiratório. Quando você vai atender uma vítima fora hospital, né? Com que você se preocupa primeiramente? Eu, nas primeiras aulas de UTI, o que foi que eu conversei com vocês primeiramente? Quais são as prioridades? Eu disse, a primeira coisa que vocês vão fazer é observar se o paciente está parado ou se ele vai ser entubado ou oxigenado. Porque primeira coisa, primeiro parâmetro é o respiratório. Paciente pode viver ainda sangrando, a gente corrige logo em seguida. Paciente pode viver sem estar urinando, a gente passa o cateter em seguida. Agora, respirando, meu amigo, ele não pode passar muito tempo, porque senão ele vai apresentar vários danos, tá? Então, ó, é perigoso porque além do potencial para interromper a respiração de vez, diminui a circulação de oxigênio no sangue e aí vai disparar substâncias inflamatórias pelo corpo todo. E aí é onde o paciente corre um grande risco, porque disparando inflamações pelo corpo todo, todos os órgãos vão ser comprometidos. Isso aqui é notório, quando a gente fala pelo corpo todo. Claro que isso aí é uma fase mais avançada. É uma fase que se o paciente deixar chegar numa situação dessa, é porque ou ele está totalmente isolado, ou então ele se entregou e quer morrer. Porque é angustiante você olhar para uma pessoa buscando oxigênio e não encontrando. Imagine a própria pessoa passando por uma situação dessa. Então, eu acredito que isso não aconteça com muita frequência, tá? Mas está na literatura que se deixar acontecer, é isso que acontece. É isso que leva a não buscar o socorro, né? Diminui a circulação do oxigênio. O paciente também vai apresentar maior risco de, vamos lá, abreviatura padronizada, IAM e AVC. O que significa IAM e AVC? Então, é um risco que o paciente vai apresentar mais de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que hoje nós estamos substituindo esse cerebral por encefálico, por conta daquela área no nosso cérebro que nós chamamos de encéfalo e que responde por muitas funções do nosso corpo, tá?
Então é um risco que dobra quando você está apresentando, mas não vai procurar assistência. Vai agravando, mas vai deixando passar tempo. Aí outros órgãos são comprometidos. Os portadores ainda podem sofrer com a fraqueza, viu? Uma fraqueza muscular, porque você vai deixando, você vai perdendo o apetite, né? Se você se sente fraco, você não tem motivação para fazer muita coisa. Até deixar de trabalhar, você deixa de trabalhar. Aí você pode entrar até no fator emocional chamado depressão. Porque você estava acostumado numa vida ativa, né? E aí, de repente, você se sente fraco, desmotivado, aí parou, deprimiu. Raciocínio prejudicado. Então, você já não consegue, de repente, nem fazer uma conta direito. E até ficarem mais sujeitos à depressão. Olha o que eu acabei de falar. Certo? Então, assim, é comum, não é uma coisa espantosa. Se você tem um ritmo de vida e de repente, por algum motivo ou por outro, esse ritmo de vida foi quebrado, é muito fácil que mexa com o seu emocional. Então, você precisa ser muito forte para que não deixe mexer. Procure outra coisa, vá procurar assistência, vá procurar se cuidar, para poder voltar à sua vida normal, para poder não entrar nesse lado emocional, porque é muito mais difícil você sair do emocional do que sair de um problema fisiológico. Acreditem no que eu estou falando. Então é muito mais difícil, viu? O fisiológico é muito mais fácil. Se eu for obesa, eu faço exercício, eu vou perder peso, eu faço qualquer coisa. Hoje tem até cirurgia bariátrica que eu possa fazer. Mas se eu entro numa esquizofrenia, uma depressão, uma psicose ou qualquer outra situação, é muito mais difícil de você tratar do que as outras situações que eu acabei de falar. E apesar de tudo, apesar de ser frequentemente associada ao cigarro, cerca de 1/3 dos acometidos pela DPOC nunca fumou. Aí vem aquele paciente, olha para mim e às vezes a gente fica sem saber o que falar. Eu disse, ô moça, a senhora está dando aula, eu estou falando isso porque eu já dei palestra no hospital e chegou um determinado ouvinte, chegou para mim no meio de todo mundo e disse assim, ô moça, a senhora está falando tanto aí dessa DPOC, porque é fumante, porque quem fuma ocorre o risco do câncer e de ter enfisema e tudo mais, isso tudo que a senhora está falando aí. Mas eu nunca fumei e eu estou com câncer no pulmão, o que a senhora me diz? Eu vou dizer ao senhor a mesma coisa que eu disse no início. Que cada organismo é um organismo diferente do outro, que nós trazemos dos nossos antecedentes, situações que você nem vai imaginar do que vai viver. Então, como é que eu vou adivinhar o porquê que o senhor está apresentando câncer de pulmão se o senhor nunca fumou? Mas não existe só o fumo, existe o local onde o senhor vive, é poluído? Nossa, quem mora em Cubatão... Então, se for assim, quem mora em Cubatão, todo mundo vai ter câncer. Porque é um local altamente poluído. Não é verdade? Então, quem passa por situações de estar trabalhando com poeira, com pó, etc. e tal, tem risco? Tem também. Tem risco também. Então, pode acontecer? Pode. Agora, são são os outros pontos, né? Não é só isso. Isso pode ter sido uma das causas que eclodiu, que fez com que acontecesse. Mas existem outras situações que colaboram para isso. Então, a gente precisa pensar por esse lado. Existem fatores de risco, que são os fatores externos e os fatores individuais, tá? Os fatores externos nós podemos incluir, eu sempre vou falar sobre o tabagismo, viu?
Mesmo que uma pessoa que nunca tenha fumado seja comprometida. Mas eu vou falar sobre o tabagismo, porque ele é, sim, já foi comprovado, um dos maiores motivos, tá? Então, o tabagismo, a poeira ocupacional. Quando a gente fala poeira ocupacional, o que a gente está querendo dizer? A poeira que eu inalo de forma ocupacional, ou seja, no meu trabalho. Então, varredor de rua. Essas pessoas que varrem rua são pessoas que estão susceptíveis ao aparecimento. Por quê? Porque elas estão lidando com poeira todos os dias e a todo momento. Então, o ideal seria o quê? Não agora só no coronavírus. Seria 24 horas, cada momento que eles forem trabalhar, eles estivessem usando máscara. Porque o nível de poeira com que eles trabalham é muito alto. Irritantes químicos. Eu já tive profissionais que trabalhavam na equipe comigo dentro do centro cirúrgico que precisaram ser transferidos, remanejados para outro setor, porque eles não estavam se dando bem, ou seja, apresentando problemas respiratórios em decorrência de trabalhar com solução química. Uma solução que vocês alunos, eu acho que nem conhecem mais ou nunca ouviram falar, chamada glutaraldeído. Era uma solução que era utilizada, hoje não mais, mas até um tempo atrás era utilizada para poder desinfectar e esterilizar materiais dos artigos hospitalares. E ela era muito tóxica, muito forte. Você abria a tampa do depósito e vinha... Se você não tivesse devidamente paramentado, e às vezes até paramentado, você sentia que aquilo estava lhe afetando. E por nós sermos diferentes, algumas pessoas são mais sensíveis e outras não, lá eu tinha pessoas que trabalhavam tranquilamente com a solução e nada sentiam. Já tinha outras que não podiam nem chegar perto. Eu precisei remanejar para poder aquela pessoa não se aposentar por invalidez. Ou não, pior ainda, apresentar uma doença que não tivesse mais como corrigir. Fumaça de lenha, né? Fumaça de lenha não precisa explicar, é quem faz fogo a lenha. Isso aí era muito comum. Infecções respiratórias graves. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de adquirir amidalite, pneumonia, a bronquite, né? Então, essas infecções respiratórias graves e costumeiras, o que eu estou querendo dizer? Durante um ano, 12 meses, por 3 ou 4 vezes você apresenta amidalite, você apresenta pneumonia, você apresenta... É muito comum um paciente desse ter uma fragilidade do sistema respiratório e apresentar uma DPOC. Muito comum. E doenças socioeconômicas, o que eu posso ligar como doenças socioeconômicas? São aquelas doenças que são assim, muito fáceis de ocorrerem, de surgirem em pessoas que são desnutridas, desidratadas, desprotegidas imunologicamente falando, né? Porque... não venham me dizer que uma pessoa hospitalizada precisa só de medicamento nem da assistência da enfermagem sem a alimentação. Quando eu trabalhava, eu ficava para morrer quando eu chegava na cabeceira do leito do paciente e a copeira enviava a bandeja com o alimento do paciente. O paciente não podia se alimentar sozinho e ninguém chegava perto para poder dar a comida desse paciente na boca. Esse paciente passava tempos e tempos para poder receber alta. Por quê? Porque para uma boa recuperação é necessário também uma boa alimentação. Se não existir uma boa alimentação e uma boa hidratação,
esse paciente vai passar muito tempo hospitalizado. E aí já vem outras consequências. Tá de cama, aí vai aparecer uma pneumonia, aí vem as lesões por pressão, aquelas feridas. Aí o paciente vai debilitando e vai a óbito, morre. Depois ninguém sabe dizer por quê. Mas é uma coisa que vai levando a outra, né? É uma bola de neve. Os individuais, que não tem nada a ver com os fatores externos, é a desnutrição, tá? Que eu citei até aqui como socioeconômico, que é verdade, e a prematuridade. Uma criança que nasce prematura é uma criança, na grande maioria das vezes, eu digo isso porque eu tenho 2 filhos que são prematuros e graças a Deus não entraram nesse contexto, né? De dizer que eles têm os problemas individuais que vão torná-los susceptíveis ao aparecimento de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Não, mas tem prematuros, meus prematuros foram de 7 meses, quase 8 meses, mas tem prematuros de 6 meses e que sobrevivem e que crescem, mas que quando crescem são adolescentes, são adultos sensíveis, imunologicamente deprimidos, tipo assim, qualquer coisa diferente que aconteça no seu meio já é suficiente para poder prejudicá-los. Então isso é a prematuridade, que é um dos fatores que vai afetar, e é individual, é meu, não é do meio ambiente, é uma coisa minha, né? Sintomas. Quais são os sintomas mais comuns nas 2 situações? A tosse é o mais comum, seja diária ou intermitente. Eu vou explicar isso aqui porque muita gente não entende. Diária é aquela tosse que todos os dias e o dia todo você está tossindo. Eu não vou nem contar quantas vezes. E intermitente é assim, vamos fazer de conta. Tossi muito de manhã. Durante o dia o sol aqueceu, um exemplo que eu estou dando, tá? O sol aqueceu, esquentou e tudo mais, aí eu fiquei sem tossir. Esfriou, chegou a noite, tossi de novo. Essa é a tosse intermitente, ela vai e volta, vai e volta. Não é aquela tosse constante. A tosse diária é a tosse que eu vou apresentar a qualquer hora do dia. Já intermitente já são nos horários mais frios. Um exemplo que eu estou citando. E pode aparecer com a dispneia, ela pode vir junto com dispneia. Já tem pessoas que vivem até dentro da sua bolsa com a bombinha. Cada momento que ficar dispneico por conta da tosse, já vai com a ajuda do broncodilatador, que ali naquela bombinha existe medicação. Não é um arzinho não, tá? É medicação mesmo, é o broncodilatador. Pode vir junto com a dispneia, ou então pode aparecer com a dispneia, ou então vir junto com ela. A tosse no fumante vem como pigarro. E às vezes o fumante nem se dá conta. Ele tá soltando aqueles pigarros e ele não se dá conta que aquele pigarro é um dos sinais do agravamento do quadro dele. Engraçado, né? Não sei se vocês já perceberam que os fumantes, ele tem um som de voz diferente. Já observaram isso? Ele tem uma voz assim meio rouca, meio como se tivesse uma secreção aqui querendo sair pela glote, nem que sai, nem que entra e fica, vai, volta e vai e volta. Aquilo é um pigarro. É o pigarro que todo fumante tem. Podem observar isso. E claro, quanto mais tempo você passou fumando, mais tempo você vai... não é mais tempo você vai, é mais grave vai ficar o seu pigarro, tá certo?
E ele não acredita que ele pode ser um dos sinais da doença. Nada, que nada. Quanto tempo que eu tenho isso aí? Isso aí é do cigarro. Sim, meu amigo, é do cigarro, mas é um pigarro que você não tinha antes, mas está tendo agora. E que agora só vai ter a piorar. E quando piorar, já vai ser o quadro mais grave da doença. Ela está se tornando crônica. Ela não foi crônica desde o começo. Ela se tornou crônica pelo tempo. A dispneia é mais preocupante, é o mais preocupante sintoma. Claro, dispneia significa deficiência respiratória. E eu já falei que o padrão respiratório da gente é o primeiro ponto a ser observado, a ser cuidado e assistido. Então a gente tem, primeiro de tudo, em todos os parâmetros, nos preocuparmos com o padrão respiratório. É o mais preocupante sintoma associado à incapacidade, à redução da qualidade de vida. Então, eu dispneica, eu não sou nada. Eu não vou ter capacidade para trabalhar. Eu não vou ter uma boa qualidade de vida, tendo problema respiratório, não. Eu não posso nem daqui para ali. Eu lembro muito de um paciente que eu dei assistência, que ele tinha doença de Chagas, não tem nada a ver com DPOC, mas é cardíaco, problema cardíaco. Ele tinha doença de Chagas, ele não podia andar daqui até a porta, que ele já entrava em uma alta dispneia. Então, é o paciente que tem que ficar sentado o tempo todo. Emocionalmente, como é que você acha que esse paciente vai ficar? É um paciente também, um paciente com DPOC, que além de ter uma redução na qualidade de vida dele, ele vai ter um pior prognóstico. O que é o prognóstico? Só para relembrar, diagnóstico é a doença. Pronto, então a doença dele é DPOC. E o prognóstico, o que é? É a evolução da doença. É nós avaliarmos se esse paciente vai evoluir para uma melhora ou para uma piora. Ele pode ter um prognóstico positivo e pode ter um prognóstico negativo. Mas se ele já está com a doença crônica, você acha que vai regredir, porque tudo que é crônico não regride mais. Se tornou crônico, ele vai continuar crônico, então o prognóstico dele é negativo. Ele pode estabilizar, ele pode utilizar materiais, elementos, medicamentos paliativos. Mas dizer que ele vai ficar bom, curado, não. É a mesma coisa que eu falo da hipertensão arterial, é a mesma coisa que eu falo da diabetes. São doenças crônicas. Uma vez diabético, sempre diabético. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Não existe cura, existe um paliativo. Você vai ali estar tomando medicação e seguindo algumas orientações para poder se manter, para melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida e você viver durante mais algum tempo. Mas dizer que vai regredir, você vai ficar curado, infelizmente não. E além de tudo que eu acabei de falar, ainda pode ser progressiva com a evolução da doença, infelizmente para o óbito, tá? Então, a DPOC, olha como é que o paciente fica. É um paciente emagrecido, olha a diferença entre um e outro. É um paciente emagrecido. É um paciente, aqui não está mostrando, mas eu vi uma outra foto, mas que não caiu muito bem aí. Mas uma outra foto em que você força tanto o sistema, o músculo diafragmático, que o teu tórax fica em forma de barril. Não sei se vocês já prestaram ou vocês têm conhecimento de alguém com essa doença, mas eles fazem tanto esforço para respirar por conta da dispneia que eles começam a atrofiar
a musculatura diafragmática. E aqui o tórax, em vez de ter esse formato, ele tem esse formato de barril. A gente chama até assim, paciente com formato de barril. É o paciente característico da DPOC. Tá? A doença de sintomas respiratórios crônicos num paciente com cigarro, cigarrilha, cachimbo, charuto e outros que todos conhecem, né? Tem pessoas que fumam muito aquele fumo de rolo, né? Que acham que ali não afeta em nada, afeta menos, mas não deixa de afetar, tá? E deve levar à suspeita clínica de DPOC. Quanto maior a intensidade do tabagismo, maior a tendência da função do comprometimento pulmonar. Foi como eu falei anteriormente. Quanto mais você fuma, maior comprometimento você tem do sistema respiratório. Ah, mas eu só fumo 2 cigarros por dia. Hoje, né? Amanhã ou depois eu não sei. Será que vai continuar assim? Aí tudo tem um questionamento, né? E dados mais recentes informam que aproximadamente 25% dos fumantes, verdadeiramente fumantes, eles desenvolvem DPOC. Tá? E da DPOC a gente já viu todo o caminho que o paciente percorre, né? O diagnóstico é através dos sintomas crônicos, basta você olhar para o paciente, né? Ele vai tossir, você olha para o paciente, você pode observar o tórax em barril, você vai questioná-lo, tem os sinais, o que você está vendo, e tem os sintomas, o que ele vai estar te referindo. Então aí você vai questionar para ele se ele fuma. Agora tem que falar a verdade, né? Tem paciente que mente. Então tem que falar a verdade. Se eu fumo. Quantas carteiras? 3 por dia. Então tem que ser verdadeiro, senão o tratamento não vai resolver. Aí vai dizer que o médico não é de nada. Aí vai dizer que o pessoal, a equipe multidisciplinar não sabe trabalhar. Tá? Exposição a fatores de risco. Então, eles vão perguntar, claro, na hora da consulta, se ele é exposto, se ele fuma, se onde ele trabalha tem poeira, se onde ele trabalha tem fumaça, qual é a ocupação dele, o que ele faz. Ele lida ali ele tem contato com que tipo de material que possa ter levado ele àquela situação. Nos fatores individuais, vai ser questionado para ele a deficiência de uma proteína chamada proteína alfa-1. Uma proteína que é produzida pelo fígado e que é justamente produzida para ser jogada no sangue e proteger a camada do pulmão. Só que isso no paciente com DPOC não acontece. E aí o que acontece? Ela fica danificando os outros órgãos, porque não é para ela permanecer na corrente sanguínea. É para que ela ajude na camada pulmonar e depois seja eliminada. Mas como ela não fez a função dela, ela fica por ali, tá certo? Então é uma proteína que acontece, que é produzida, perdão. Existe também um aparelhozinho chamado espirometria. A espirometria, o nome já está dizendo ESPI. Então vai estar, é um aparelhinho que trabalha com a expiração. Tem uns que trabalham com a inspiração e tem outros que trabalham com a expiração. Esse você vai soltar o ar e você vai ver se você tem força, se a sua expiração tem força para poder levantar as bolinhas e as bolinhas chegarem no teto do aparelhozinho que é entregue a você. Caso não, o que é que você acha que isso significa? Se eu estou fazendo toda a minha força e a bola não está subindo, o que é que você acha que isso está acontecendo? Eu estou bem ou eu estou mal? Claro que não, né? Algum comprometimento sério eu tenho. E além
além de outros exames que a gente pode também, que o médico pode solicitar também, que é o exame do raio-x para ver como é que estão os pulmões desse paciente, um exame de oximetria, ele coloca ali na mesma hora o oxímetro para ver como é que está a saturação de oxigênio, como é que está o oxigênio correndo ali na periferia, né, do paciente, e também a gasometria. A gasometria, aquela que eu disse que é invasiva, que precisa de uma agulha, que vai diretamente na artéria, que a artéria é profunda, e que daí vai para um aparelhozinho chamado gasômetro. E que vai dar o resultado mais confiável em relação ao oxímetro de pulso. Certo?